Damos a seguir uma figura interpretativa do enunciado. A área total do tronco de pirâmide é dada por AT igual a L mais B mais B', onde a L é a área lateral, B a área da face maior, B' a área da face menor. Portanto, AT é igual a P mais P' vezes H mais A ao quadrado mais a linha ao quadrado. Substituindo os valores de P, P', A e H, encontramos AT igual 4 vezes 16 sobre 2 mais 4 vezes 6 sobre 2 vezes 13 mais 16 ao quadrado mais 6 ao quadrado. E, efetuando os cálculos, encontramos AT igual a 864, respondendo que a área total do tronco mede 864 centímetros quadrados. Damos a seguir uma figura interpretativa do enunciado. Preliminarmente, estabelecemos essas convenções para os elementos da figura. O volume do tronco de pirâmide é dado pelo volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor, ou seja, VT igual a V menos V'. Portanto, VT é igual a 1/3 de B vezes H menos 1/3 de B' vezes H'. E considerando que H é igual a H' mais H minúsculo, escrevemos VT é igual a 1/3 de B que multiplica H' mais H minúsculo menos 1/3 de B' vezes H'. Ou ainda, VT é igual a 1/3 de B vezes H mais B menos B' vezes H'. Sabemos que a relação entre os elementos de área é igual ao quadrado da relação entre os elementos lineares. Daí escrevermos B sobre B' é igual a H sobre H' ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada nos dois lados da igualdade, encontramos H sobre H' é igual a raiz quadrada de B sobre raiz quadrada de B'. E considerando que H é igual a H' mais H minúsculo, escrevemos
A galinha mais H minúsculo sobre a galinha é igual a raiz quadrada de B sobre raiz quadrada de B'. Aplicando a propriedade fundamental das proporções, encontramos a galinha vezes raiz quadrada de B' mais H vezes raiz quadrada de B' é igual a galinha vezes raiz quadrada de B. Portanto, H vezes raiz quadrada de B' é igual a galinha que multiplica raiz quadrada de B menos raiz quadrada de B'. Ou a galinha é igual a H vezes raiz quadrada de B' sobre raiz quadrada de B menos raiz quadrada de B'. Substituímos o conteúdo de parênteses 2 em parênteses 1, encontrando VT igual 1/3 que multiplica B vezes H mais B menos B' que multiplica H vezes raiz quadrada de B' sobre raiz quadrada de B menos raiz quadrada de B'. E colocando o fator comum H em evidência, fica VT igual a H sobre 3 que multiplica B mais B menos B' que multiplica raiz quadrada de B' sobre raiz quadrada de B menos raiz quadrada de B'. Usamos do artifício B menos B' é igual a raiz quadrada de B ao quadrado menos raiz quadrada de B' ao quadrado, e fatorando por diferença de quadrados fica a raiz quadrada de B mais raiz quadrada de B' que multiplica a raiz quadrada de B menos raiz quadrada de B'. Substituindo na fórmula de VT acima, B menos B' por esse valor encontrado, resulta VT igual a H sobre 3 que multiplica B mais raiz quadrada de B mais raiz quadrada de B' que multiplica raiz quadrada de B menos raiz quadrada de B' que multiplica raiz quadrada de B' sobre raiz quadrada de B menos raiz quadrada de B'. Cancelando o fator comum raiz quadrada de B menos raiz quadrada de B', encontramos VT igual a H sobre 3 que multiplica B mais raiz quadrada de B mais raiz quadrada de B' vezes raiz quadrada de B'. E aplicando a distributividade encontramos VT igual a H sobre 3 que multiplica B mais raiz quadrada de B vezes B' mais B'. Damos a seguir uma figura interpretativa do enunciado. Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo da figura, encontramos
h ao quadrado igual a 10 ao quadrado menos 6 ao quadrado, que é igual a 64. Portanto, h igual a 8. A área da base maior é dada por b igual a 20 ao quadrado, que é igual a 400, e a área da base menor é dada por b', que é igual a 8 ao quadrado, igual a 64. Na fórmula para o cálculo do volume de um tronco de pirâmide, que é VT igual a H sobre 3, que multiplica B mais raiz quadrada de B vezes B' mais B', encontramos VT igual 8/3, que multiplica 400 mais raiz quadrada de 400 vezes 64, mais 64, que é igual a 1664. E a resposta é: o volume do tronco de pirâmide é 1664 centímetros cúbicos. Damos a seguir uma figura interpretativa do enunciado. Aqui temos uma vista frontal da face lateral, mostrando as propriedades de seus elementos. No triângulo retângulo da figura, aplicamos o teorema de Pitágoras, encontrando a altura do trapézio ao quadrado é igual 5 ao quadrado menos 3 ao quadrado, que é igual a 16. Portanto, a altura do trapézio é 4. A área lateral do tronco de pirâmide é dado por n, que multiplica a área do trapézio. Portanto, AL é igual a n, que multiplica A mais a linha sobre 2, que multiplica a altura do trapézio, que é igual a 3, que multiplica 8 mais 2 sobre 2 vezes 4, que é igual a 60. A área da base maior é dada por B igual meio, que multiplica A ao quadrado raiz quadrada de 3 sobre 2. E substituindo o valor de A, encontramos B igual 16 raiz quadrada de 3. A área da base menor é a área do triângulo superior, que é igual a meio, que multiplica a linha ao quadrado raiz quadrada de 3 sobre 2. E substituindo o valor de a', encontramos B' igual a raiz quadrada de 3. A área total do tronco de pirâmide é dada por AT igual a L mais B, ou seja, a área lateral mais a área da base maior mais a área da base menor. Portanto, AT igual 60 mais 16 raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3, que é igual a 60 mais 17 raiz quadrada de 3.
A altura da base maior é dada por HB igual a 8 raiz quadrada de 3 sobre 2, que é igual a 4 raiz quadrada de 3. Sendo H maiúsculo o centro da base inferior, portanto, o centro do triângulo ABC, temos AH é igual a 2/3 da altura, portanto, é igual a 2/3 que multiplica 8 raiz quadrada de 3 sobre 2, que é igual a 8 raiz quadrada de 3 sobre 3. A altura da base menor é dada por H'B igual a 2 raiz quadrada de 3 sobre 2, que é igual a raiz quadrada de 3. Sendo I o baricentro da base superior, encontramos EI igual a 2/3 que multiplica raiz quadrada de 3, que é igual a 2 raiz quadrada de 3 sobre 3. Na figura temos AJ é igual a AH menos EI. Portanto, AJ é igual a 8 raiz quadrada de 3 sobre 3 menos 2 raiz quadrada de 3 sobre 3, que é igual a 6 raiz quadrada de 3 sobre 3, que é igual a 2 raiz quadrada de 3. Aplicamos o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo AEJ, encontrando HT ao quadrado é igual a L ao quadrado menos AJ ao quadrado. Portanto, HT ao quadrado é igual a 25 menos 12, que é igual a 13, e HT é igual a raiz quadrada de 13. O volume do tronco de pirâmide é dado por HT sobre 3, que multiplica B mais raiz quadrada de B vezes B' mais B'. Substituindo os valores de HT, B e B' e efetuando os cálculos, encontramos VT igual a 7 raiz quadrada de 39. E como resposta temos a área total do tronco de pirâmide é 60 mais 17 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados, e o volume é 7 raiz quadrada de 39 centímetros cúbicos. Damos a seguir uma figura interpretativa do enunciado. A área lateral corresponde à área do trapézio mistilíneo, que é dada por AL igual a metade de base maior mais base menor vezes a altura. Portanto, AL é igual a meio que multiplica 2πr maiúsculo G mais 2πr minúsculo G, que é igual a π vezes G, que multiplica R maiúsculo mais R minúsculo.
A área total do tronco de cone é dada por área lateral mais área da base maior mais área da base menor. Portanto, a área total é dada por AT é igual π G, que multiplica R maiúsculo mais R minúsculo, mais π, que multiplica R maiúsculo ao quadrado, mais π, que multiplica R minúsculo ao quadrado. Evidenciando o fator comum π, encontramos AT igual π, que multiplica G, que multiplica R maiúsculo mais R minúsculo, mais R maiúsculo ao quadrado, mais R minúsculo ao quadrado. Damos a seguir uma figura interpretativa do enunciado. O volume do tronco é dado por VT igual a V menos V', onde V é o volume do cone maior e V' o volume do cone menor. Portanto, VT é igual a 1/3 vezes π vezes R maiúsculo ao quadrado vezes H, menos 1/3 vezes π vezes R minúsculo ao quadrado vezes H'. Considerando que H maiúsculo é igual a H' maiúsculo mais H minúsculo, escrevemos VT é igual a 1/3 vezes π vezes R maiúsculo ao quadrado vezes H' mais H minúsculo menos 1/3 vezes π vezes R minúsculo ao quadrado vezes H'. Aplicando a propriedade distributiva e colocando π sobre 3 em evidência, fica VT é igual a π sobre 3, que multiplica R maiúsculo ao quadrado vezes H', mais R maiúsculo ao quadrado vezes H, menos R minúsculo ao quadrado vezes H'. Evidenciando o fator comum H', encontramos VT igual π sobre 3, que multiplica R maiúsculo ao quadrado menos R minúsculo ao quadrado vezes H', mais R maiúsculo ao quadrado vezes H. Por semelhança de triângulos, tiramos a relação R maiúsculo está para R minúsculo, assim como H está para H'. Levando em conta que H é igual a H' mais H minúsculo, escrevemos R maiúsculo está para R, assim como H' mais H está para H'. Aplicando a propriedade fundamental das proporções, escrevemos RH' igual R minúsculo H' mais R minúsculo H. E colocando o fator comum H' maiúsculo em evidência, fica R maiúsculo menos R minúsculo vezes H' igual a R minúsculo vezes H minúsculo. Portanto, H' é igual R minúsculo vezes H minúsculo sobre R maiúsculo menos R minúsculo. Substituindo o conteúdo de parênteses 2 em parênteses 1, resulta VT igual π sobre 3, que multiplica
R maiúsculo mais R minúsculo, que multiplica R maiúsculo menos R minúsculo, que multiplica R minúsculo vezes H minúsculo sobre R maiúsculo menos R minúsculo mais R maiúsculo ao quadrado H minúsculo. Cancelando o fator comum R maiúsculo menos R minúsculo e colocando H em evidência, resulta finalmente VT é igual π vezes H sobre 3, que multiplica R maiúsculo ao quadrado mais R maiúsculo vezes R minúsculo mais R minúsculo ao quadrado.